E aí, você sabia que a comunicação é algo tremendamente natural e está ligada ao ser humano? Conforme o próprio título deste canal indica, comunicação é tudo. E no vídeo de hoje, eu trago para você 3 pontos a serem explorados na questão comunicação. Você verá como que esses pontos são importantes e, por vezes, esses pontos são esquecidos. Ou seja, nós não prestamos atenção neles. E ainda assim, queremos aproveitar para falarmos de uma forma que venha convencer as pessoas. Aliás, mais que convencer as pessoas, nós falamos por vezes com a intenção de persuadir estas pessoas. E há uma grande diferença entre convencer e persuadir. Assunto a ser tratado em um outro vídeo. Por quê? Porque hoje nós vamos tratar sobre 3 pontos a serem explorados na comunicação. E o primeiro deles, aprender a escutar. Também existe uma diferença entre ouvir e escutar. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir está relacionado ao sentido da audição. Ouvimos, mas não interagimos com as pessoas. Apenas ficamos ali, ouvindo o que elas estão dizendo. Não há o trazer o que está sendo ouvido para dentro do nosso coração. Escutar já é diferente. Escutar, nós ouvimos o que a pessoa está falando, nós analisamos, ou seja, processamos internamente aquilo que está sendo falado e em cima dessa interpretação nós damos a nossa resposta, que seria o feedback em comunicação. Então, olha como que isso é interessante. Por vezes, então, nós estamos apenas dispensando o nosso corpo, sem estender a nossa atenção às pessoas. É o caso somente de ouvir. Com mais de 10 anos lecionando sobre cursos de oratória, as pessoas iam até a instituição onde trabalhávamos com a intenção de aprender a falar melhor. Ninguém ia procurando a instituição com um curso, aliás, nem existe, um curso de escutatória, ou seja, a arte de escutar pessoas. E isto é tremendamente importante para que nós consigamos analisar aquilo que está sendo falado. Então preste atenção quando você estiver com as pessoas. Procure escutá-las e não somente ouvi-las. A segunda parte a ser explorada na questão da comunicação é a necessidade de aprender a falar. Mas como assim? Eu falo desde quando eu nasci. Sim, é verdade. Falamos. Mas por vezes, olha só, agora invertendo. Por vezes somos apenas ouvidos pelas pessoas. Nós não somos escutados por elas. Se eu acabei de falar que nós precisamos primeiramente aprender a escutar as pessoas, e agora estou colocando a necessidade de falarmos, de aprender a falar, é porque uma coisa está ligada à outra. Do contrário, nós estaremos fazendo a parte no sentido oposto, apenas ouvindo as pessoas e não escutando. Então, por isso a importância de nós aprendermos então como falar. Em vídeos anteriores, nós demonstramos que 55% da nossa apresentação, da comunicação, se é feita através do canal da expressão corporal, incluindo expressões faciais também. Então, 55% da maneira que eu tenho de reter a atenção das pessoas é justamente pelo meu corpo. Então, não está desalinhado, não está desajeitado, enfim, isso foi tratado em um outro vídeo. 38% fica a cargo do tom de voz. Eu preciso ter uma voz adequada, um tom de voz ameno, não gritar, não esbravejar. 7% restante, então, são passados. A mensagem é passada pelas palavras. Não quer dizer que as palavras não sejam interessantes nem importantes. Eu preciso aprender a escolher as palavras adequadas.
Então olha que importante é isso que nós estamos mencionando. Eu aprendi a escutar as pessoas. Ao aprender a escutar as pessoas, eu tenho condições de aprender a falar com as pessoas. Então exploramos aí duas partes importantes da comunicação, que foi aprender a escutar e aprender a falar. E o terceiro ponto, qual que é? Aprender a conversar. Se a intenção minha é me tornar uma pessoa mais fluente na comunicação, eu preciso, inclusive, aprender a conversar com as pessoas. E aí é o momento onde eu coloco a escuta ativa. O que vem a ser a escuta ativa? Realmente prestar atenção no que o outro está falando e interagir com ele. É uma via de mão dupla. Não é só ele falar e eu escutar ou vice-versa. Depois disto, eu aprendi a falar com as pessoas. E agora eu estou colocando em prática a arte de conversar com as pessoas. E aí eu presto atenção, o meu olhar como que se dá, o meu sorriso, a minha forma de expressar, a minha maneira de interagir mesmo com essa pessoa. Como que se dá isto? Não basta simplesmente eu ficar na linha de teoria. Eu preciso colocar em prática. E ao colocar em prática na minha conversa, eu tenho que deixar ali para essa pessoa, o outro, ele precisa perceber que quando eu converso com ele, estão presentes ali meu corpo, minha alma e meu espírito. Essa trilogia humana é que faz a diferença quando nós estamos conversando com o outro. Porque aí sim, ele vai perceber que decididamente eu quis, desejei, ansiei demonstrar que estou escutando o que ele tem para falar e estou falando, estou conversando com ele. E isto é uma decisão. Estes 3 pontos que nós estamos conversando, aprender a escutar, aprender a falar e aprender a conversar, pode ser empregados em todas as áreas do conhecimento. Pode ser numa apresentação de TCC, pode ser em uma apresentação em um ambiente corporativo, uma reunião, pode ser dentro do ambiente religioso, pode ser o pessoal que trabalha com vendas. É muito importante o vendedor primeiro escutar o seu cliente, para depois compreender o que esse cliente quer e em cima do querer, do desejo do cliente, apresentar a solução, que pode ser a proposta de um serviço ou pode ser a venda de um produto. Olha só como que isso está interligado. Finalizando, vamos aprender então a escutar as pessoas, a falar e conversar com as pessoas. Esta é a melhor das atitudes que nós podemos ter. Ou seja, dispensar o nosso tempo para ouvir e aprender a escutar, mais do que qualquer outra situação. Neste vídeo nós vimos então 3 situações a serem melhores exploradas. Aprender a escutar, aprender a falar e aprender a conversar. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá!